Tia, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e nós continuamos falando de alguns personagens da nossa Bíblia. Ora, o Senhor, pega a tua Bíblia, pega o teu caderno de estudos e vem conosco. Vamos para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Barnabé. Na verdade, Barnabé quer dizer filho da consolação, mas este não é o nome de Barnabé. Na verdade, o seu nome foi modificado. O seu nome mesmo é José. E nós já vimos que José quer dizer Deus multiplica. Nós sabemos que ele era da tribo dos levitas e é nascido no Chipre, na ilha de Chipre. A gente não sabe quem são os seus pais, mas a gente sabe que ele era primo de João Marcos. Esse João Marcos que vai fazer viagens com eles e que depois alguns historiadores dizem que é o autor do Evangelho de Marcos. Ele era uma pessoa de posses, era uma pessoa rica, era uma pessoa que tinha inclusive terras, então ele tinha bastante dinheiro. Mas ele deixa tudo isso para trabalhar na obra do Senhor. Tanto isto é verdade que ele é chamado de apóstolo. Tá? Então ele recebe esse nome de apóstolo exatamente pelo trabalho que ele desenvolveu como ministro, como missionário do Senhor. Ele é descrito pelos colegas, pelas outras pessoas, como uma pessoa muitíssimo boa, muitíssimo generosa e calorosa. Ele era um homem de muita oração e todas as vezes que ele fazia alguma coisa, ele fazia sempre movido pelo Espírito Santo. Então, todas as decisões que ele tomava, todas as ações que ele fazia, eram movidas pelo Espírito Santo. Ele era uma pessoa que entendia que as pessoas precisavam de segundas chances, precisavam de auxílio. E aqui nós temos duas pessoas que ele auxiliou. Primeiro, Paulo, o próprio Paulo. Saulo, como era conhecido, ele se converte no caminho de Damasco, ele passa por uma situação bastante desesperadora, porque ninguém queria ficar perto dele, porque tinham medo de Paulo. E o que é que Barnabé faz? Barnabé pega Paulo e vai apresentar Paulo aos apóstolos, dizendo: olha, dá uma chance para ele mostrar que mudou de vida, que ele é diferente. Tá? Então, aqui nós temos um Barnabé que acredita que as pessoas possam mudar, que acredita que as pessoas possam melhorar. E a mesma coisa ele fez com João Paulo. João Paulo, num determinado momento, fez um ato impulsivo de largar tudo e voltar para Jerusalém, mas ele vai dar chance a João Paulo e isso vai ter frutos lá na frente. Muito bem, eu dizia a vocês que ele apresenta Paulo aos apóstolos. Isso acontece em Atos, isso está contado em Atos 9, 27. Então aqui nós vamos ver que Paulo recebe uma segunda chance exatamente porque Barnabé o chama para ir até os apóstolos e dizer: olha, esta pessoa mudou. Quando ele percebe que Paulo está meio isolado, sozinho, sem fazer muita coisa, trabalhando, mas sem fazer muita coisa, ele vai até Paulo e ele pede para que Paulo trabalhe com ele em Antioquia. Tanto isto é que depois disso Paulo se acomoda de uma tal maneira aquele local que ele passa a ter aquele local como ponto de saída para todas as suas viagens. Então ele vai e volta sempre para Antioquia dar satisfação da obra que ele estava fazendo. Ele foi encarregado também de levar auxílio, o auxílio que a população daquela região, da região de Antioquia, recolheu, para aqueles da Judéia que estavam passando fome. Então, ele é uma pessoa
tão considerada que deixam nas suas mãos dinheiro, bens, coisas para levar até a Judéia. Ele participa da primeira viagem com Paulo, né? Ele vai com Paulo até Chipre e lá ocorre a conversão do procônsul Sérgio Paulo. Ele vai para Perge, para Antioquia, para Psídia, para Listra, para Icônio, para Derbe, ou seja, ele faz o circuito completo da primeira viagem. Quando eles estavam em Listra, ele é chamado pela população de Júpiter, ou Zeus, né? É uma divindade. Júpiter é um nome em latim e Zeus é um nome em romano para esta divindade. Por que ele é chamado de Júpiter? Porque eles entendiam que tinha ele e tinha Paulo. Paulo falava e ele era considerado, então, a principal divindade, ou seja, eles entendiam que entre Paulo e Barnabé, Barnabé era superior a Paulo. Então, aqui, por isso eles chamavam de Júpiter. Quando eles estavam já de volta, aconteceu aí uma questão relativa aos gentios. E ele vai, junto com Paulo, falar com os apóstolos, eles fazem um concílio, e este concílio se discute se os gentios podem ou não ser admitidos na igreja e se eles precisam ou não se circuncidar. Tá? Então isso ficou conhecido como Concílio de Jerusalém, e eles decidiram que sim, os gentios podem integrar a igreja e não precisam se circuncidar, contanto que eles respeitem a lei de Moisés e o comportamento que não seja imoral. Ok, quando eles estavam para fazer a segunda viagem, ele acaba se desentendendo com Paulo. Por quê? Porque ele quer levar João Marcos junto, ele quer dar uma chance para João Marcos, mas Paulo não quer. Paulo não aceita isso. E aí o que acontece? Eles se desentendem e cada um vai para o seu canto, né? Ele pega João Marcos e vai para Chipre, e Paulo vai para a segunda viagem missionária. Quando ele volta, quando ele retorna, ele questiona, então, os apóstolos, questiona também os discípulos, e ele recebe a permissão de Tiago, que era um dos principais, né, em Jerusalém, Pedro e João, que também estavam lá em Jerusalém, que eram os apóstolos, né, ele recebe permissão para trabalhar com os gentios. Ele era extremamente trabalhador, incansável no trabalho. Se o amado observar lá em 1 Coríntios 9, 5 e 6, Paulo pergunta, mas só eu e Barnabé precisamos trabalhar, só nós precisamos trabalhar e não temos direito a descanso? Quer dizer, ele está, inclusive, se comparando a Barnabé no trabalho, no ministério que ele desenvolvia. Paulo envia João Marcos, já no final da vida, Paulo envia João Marcos e pede que as pessoas recebam João Marcos. Nossa, mas ele teve uma modificação em relação a João Marcos? Claro, porque o trabalho de Barnabé em relação a João Marcos fez com que este tivesse um outro comportamento, tivesse outras atividades e outra participação no ministério. Então, a importância de uma segunda chance. Imagina-se, alguns dizem que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus. Tá? É possível? Sim. A gente não tem certeza. Então, ele é um dos candidatos a serem o escritor da Carta dos Hebreus. Ele morre em 61 depois de Cristo, em Salamina, uma cidade do Chipre, onde ele era do Chipre e ele vivia indo e voltando, tinha igreja lá, ele fazia administração lá. E
em verdade, o seu ministério começou a desgostar algumas pessoas. E esses judeus inconformados com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele ensinava, acabaram apedrejando o apóstolo, né? E acabaram matando-o. E é interessante que Barnabé ele estava sempre com o seu sobrinho João Marcos, e diz que quem enterrou Barnabé foi João Marcos. Amém, amados? Bons estudos!